Quando a Portela decidiu esse nome para a avenida, muita gente se perguntou: quem foi esse príncipe? Por que a história dele atravessou o oceano, o tempo e chegou até o carnaval? Porque antes de virar enredo, antes de virar samba, antes de ecoar na Sapucaí, essa foi a história de um africano que saiu de um reino em guerra, atravessou o Atlântico e deixou uma marca espiritual no sul do Brasil que permanece até hoje. E essa marca está em um dos lugares mais movimentados de Porto Alegre, debaixo dos pés de milhares de pessoas, mas quase ninguém sabe. E é exatamente isso que você vai entender agora. Vem comigo! Vidas que marcaram gerações, entre músicas, poder e grandes decisões, histórias, contextos, um legado atemporal. Fala, Loyola, onde a história se torna imortal. No início do século XX, um homem negro, elegante e de fala firme começou a chamar a atenção em Porto Alegre. Seu nome era Custódio Joaquim de Almeida. Ele afirmava ser descendente da realeza do Reino de Benim, na África Ocidental, uma região que enfrentava a expansão do Império Britânico. Segundo pesquisas e tradições gerais, Custódio teria participado da resistência contra a colonização inglesa e por isso teria sido forçado ao exílio. Saiu da África como alguém afastado do poder. Chegou ao Brasil sem trono, mas não chegou sem identidade. Há registro que estudou na França, na Alemanha e no Reino Unido. Era instruído, falava outros idiomas e carregava uma presença que marcava o ambiente. E aqui surge um contraste que chama a atenção. Enquanto muitos negros eram empurrados para as margens da sociedade naquele período, Custódio atravessava os salões da elite gaúcha com postura de rei. Frequentava encontros políticos, mantinha relação com nomes importantes da época, como Júlio de Castilho e Borges de Medeiros. Africano exilado, sendo ouvido entre os poderosos no sul do Brasil. Isso não era comum, mas sua força maior não estava apenas na diplomacia, estava na espiritualidade, galera. Custódio se tornou a referência dentro do Batuque, a principal religião de matriz africana do Rio Grande do Sul. Ele realizava atendimentos espirituais, era procurado por pessoas simples e por famílias influentes. Orientava, aconselhava, cuidava. Há relatos preservados na tradição oral de que em certos momentos ele dizia: abra a porta, alguém muito doente está chegando. E pouco depois, alguém realmente surgia pedindo ajuda. Coincidência para uns, fé para outros. O fato é que ele se tornou uma liderança espiritual respeitada. Saiu como príncipe político, transformou-se em príncipe espiritual. E é nesse ponto que a história ganha um símbolo concreto. O mercado público de Porto Alegre existe um assentamento dedicado ao Bará, orixá ligado aos caminhos, à comunicação e à abertura de destinos. Segundo a tradição do Batuque, esse ponto sagrado tem ligação com a presença espiritual deixada por Custódio. Não é apenas um espaço religioso, é marca de permanência. É prova que a cultura africana não desapareceu do Sul. Mesmo em um estado muitas vezes associado apenas à herança europeia, a raiz africana seguiu firme. Hoje, o Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com maior proporções de praticantes de religiões de matriz africana. Isso não surgiu por acaso, galera. Existe história por trás, existe resistência, existe legado. Custódio viveu até 1935. Segundo registros, ele morreu aos 104 anos. Mais de um século de vida, mais de um século atravessando continentes, conflitos e mudanças políticas. Da África sob pressão colonial, ao Brasil em formação. Do exílio ao respeito, o silêncio histórico, a avenida mais famosa do carnaval. Porque em 2026 a Portela levará para Sapucaí o enredo: o mistério do príncipe do Bará, a oração do negrinho e a ressurreição de sua coroa sobre o céu aberto do Rio Grande.
Não é apenas desfile, é memória ganhando luz. É a história de um africano que atravessou o oceano e deixou marca profunda na cultura do Sul. Quando a bateria tocar o nome de Custódio ecoar na avenida, não será apenas homenagem, será reconhecimento. A coroa que perdeu o trono político se ergue agora como símbolo espiritual. E talvez essa seja a maior força dessa história. Algumas trajetórias não precisam de palácios para deixar legados. Precisam de fé, precisam de povo, precisam de tambor. E quando o tambor toca, a memória responde.